Os sintomas da diabetes mellitus tipo 2 variam se você tem a doença de forma recente ou se já tem ela estabelecida por alguns anos. E nesse vídeo eu vou te falar sobre os sintomas que o açúcar em excesso pode causar ao decorrer dos anos nas pessoas que têm essa doença. Bem-vindos ao canal! E no vídeo de hoje vou te falar sobre os sintomas da diabetes tipo 2, aqueles que podem aparecer na pessoa diabética que já apresentam a doença há muitos anos, ou também naqueles que recém descobriram que têm a diabetes, mas já possuem a doença por muito tempo sem saber, porque nunca apresentaram qualquer indicativo da presença da doença no início. Esses são os chamados de assintomáticos. Mas antes de iniciar o vídeo, eu quero que você me ajude apertando em inscreva-se aqui embaixo e também clicando no joinha. Isso faz com que o YouTube entenda que esse vídeo tem um tema relevante e vai mostrar para muito mais pessoas. A diabetes tipo 2 é uma doença silenciosa. E o que quero dizer com isso é que a doença mantém o açúcar no sangue elevado de forma constante. Se a pessoa não tem um bom controle do açúcar no sangue com a medicação e dieta, esse açúcar sempre vai ficar elevado, afetando estruturas do organismo e gerando várias complicações, em especial nos olhos, nos rins, nos vasos sanguíneos e também nos nervos. Mas uma coisa, já vamos deixar claro que esses sintomas não aparecem em todas as pessoas diabéticas. Se você mantém o açúcar no seu sangue em valores aproximados aos das pessoas que não têm a doença e mantém um estilo de vida saudável, é muito difícil que você apresente qualquer um dos sintomas. Vamos começar com a nefropatia, que é a lesão causada nos rins devido ao excesso de açúcar no organismo. Esse açúcar que está em excesso no sangue tem que ser eliminado. E para isso, utilizamos os rins. Esses vão filtrar o sangue e eliminar o excesso de açúcar presente no organismo. O problema é que o açúcar alto por anos exige um esforço exaustivo do rim, que em algum momento vai alterar sua capacidade de filtração. Com o tempo, o estresse da sobrecarga faz com que os rins percam a capacidade de filtragem. Os resíduos começam a se acumular no sangue e finalmente os rins começam a falhar. Assim, o paciente precisa realizar uma hemodiálise. O segundo é a retinopatia, que é quando começam a ser afetados os olhos da pessoa. O açúcar elevado por muitos anos vai afetar os vasos sanguíneos dos olhos, como se eles fossem entupidos. Isso altera a visão, podendo também apresentar uma visão embaçada e também a presença de flashes de luz, alteração no campo da visão, uma perda repentina da visão, manchas na visão. E outra doença que nos diabéticos tem mais facilidade de aparecer é o glaucoma, como também a catarata. Outra complicação é a neuropatia. Nessa situação, vão sendo afetados todos os nervos da pessoa e existem várias formas de sintomas, dependendo do nervo afetado. Uma das neuropatias mais frequentes é o pé diabético. Nessa situação, a pessoa pode apresentar sintomas sensitivos, positivos como queimação e formigamento, e negativos como uma dormência e perda da sensibilidade. Essas alterações geralmente aparecem nos dois pés ao mesmo tempo, mas também pode acometer somente um, como também as mãos. Também podemos apresentar sintomas autônomos. Isso acontece quando os nervos afetados são os dos órgãos. Podemos ver no sistema cardiovascular uma hipotensão ortostática. É quando a pessoa tem uma diminuição da pressão quando fica em pé, arritmias, instabilidade da pressão, intolerância ao exercício. E nesse último é algo interessante, porque quando uma pessoa que já tem lesão dos nervos do coração vai praticar algum exercício, esse coração não recebe a informação nervosa
que deve aumentar os seus batimentos cardíacos para poder compensar o esforço do exercício. Isso causa mal-estar e desmaio. Na lesão de nervos, no sistema gastrointestinal, ou seja, do estômago e do intestino, a pessoa pode apresentar náuseas, saciedade precoce, ou seja, se sente cheio mais rápido, ter vômitos, alternância entre diarreia e constipação, e em alguns casos mais graves, ter uma queda da pressão e desmaio até com a ingesta da comida. A lesão nervosa no sistema urogenital pode apresentar sintomas como disfunção erétil, cistopatia diabética, que é uma alteração no músculo da bexiga, gerando sintomas como dor a urinar várias vezes, inclusive à noite, urgência urinária e esvaziamento incompleto da bexiga. Alguns pacientes também apresentam a dor neuropática, que por vezes torna-se crônica e incapacitante. E a última é uma das mais importantes, é a vasculopatia. Esses são lesões dos vasos sanguíneos que podem acometer qualquer parte do seu corpo. Ocorre o engrossamento dos vasos e assim começa a diminuir a passagem do sangue dentro desses. A diminuição da passagem de sangue faz com que tenha efeitos danosos no nosso organismo, como por exemplo, na cura de lesões no pé diabético. Aqui não chega nutrientes e oxigênio suficiente, o que pode alterar a temperatura e também a coloração do membro, também influenciar na recuperação das feridas de forma rápida, além de ainda ter um excesso de açúcar nesse sangue que vai atrair bactérias e vai dificultar ainda mais a cicatrização. Em alguns casos, a lesão se torna tão grave que às vezes a recuperação do membro não pode ser feita e assim leva-se à amputação. Nos olhos, a vasculopatia gera a obstrução dos vasos sanguíneos. Isso propicia que há edemas, hemorragias, aneurisma no interior do olho. Mas o local mais perigoso é nas coronais, os vasos sanguíneos que formam o coração. Esses são engrossados e diminuem a passagem de sangue dentro deles, que somado à lesão dos nervos cardíacos pode gerar o que a gente chama de infarto sem dor ou infarto silencioso, o que é extremamente grave. Diante de tanta informação sobre os sintomas que um diabético, após anos da doença sem cuidado, pode ter, nada mais justo que eu reforce os cuidados em manter um estilo de vida saudável com a manutenção da glicemia em valores normais. É a melhor forma de prevenir isso e se manter saudável.